do Filho Jesus. Já ouvimos aqui, Senhor, palavras, adoração, louvor ao Teu nome, que encheu o nosso coração, a nossa alma. Senhor, estamos, Senhor, debaixo da Tua presença, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Pai, Tu és o Deus da graça, o Deus das misericórdias. Tu és aquele que fala. Pai, usa o Teu Filho como instrumento na Tua mão agora, Pai. Que possamos, Senhor, ouvir da Tua boca, Senhor, usando a boca do Teu servo, Pai, a Tua palavra. E que os nossos corações estejam abertos para receber a boa semente, Pai, e adorarmos e agradecer o Teu nome. Também, Pai, fala no coração do pecador, daquele que entrou aqui cansado, oprimido, com problema. Tu és aquele que tem solução para isso. Em Teu nome, Jesus, nós Te agradecemos, em nome do Senhor. Jesus Cristo, para mim é um motivo de muita alegria nesta noite poder estar aqui para falar da palavra do Senhor. Quero agradecer em primeiro lugar nosso pastor Levi, por esta oportunidade que tem cedido a nós, a confiança, nosso pastor Joel, que nos tem abençoado, nosso irmão Alexandre pelo convite também a nós ontem à noite. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Só que, irmão, se o Espírito Santo não estiver me ajudando, eu não vou pregar nada. Eu preciso inteiramente do Espírito Santo em minha alma, em minha vida, para transmitir tudo quanto o Senhor tem para nós nesta noite. Nesta noite, eu quero trazer uma palavra do Senhor com um tema: 3 chamados da missão. Uma delas, um chamado do céu, um chamado do inferno e um chamado do gentil. 3 palavras para o nosso coração sobre missão. Falar sobre missão, irmão, é uma alegria muito grande para a minha alma. Eu me alegro aqui ver alguém que congregou conosco no Jardim Vista Alegre, da onde nós começamos a fazer missão. E quando nós começamos a falar missão, irmão, eu me chamo a atenção para um versículo que está no livro de Salmo, o versículo de número 66, e o versículo 16, que diz assim: vinde e ouvi, todos os que temei o nome, temei a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Salmo 66, versículo 16: vinde e ouvi, todos os que temei a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Esse versículo, irmão, peguei só para tema, porque o que nós queremos entrar mesmo está lá em São João, no Evangelista São João, capítulo 3, e o versículo 16, um versículo tão conhecido, mas como, irmão, falar 3 temas nesse versículo? E está em São João, capítulo 3, versículo 16, ele disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele foi o primeiro missionário, primeira pessoa que quis enviar. E ser, irmão, um missionário é coisa maravilhosa. Existe pessoa que pode dizer assim: eu nunca contribuí com a obra missionária. E eu posso falar que você teve prejuízo até hoje a não ter feito isso. Mas alguém diz: eu ajudo o meu esposo. Amém. Meu esposo já dá. Amém. Mas você sabe com quem que Deus conta para fazer a obra missionária? Com os fiéis.
Deus não conta com os ricos, Deus não conta com os poderosos, Deus conta com os fiéis. Deus não está contando com aquelas pessoas que estão lá na altura, porque muitas vezes são miseráveis e não ajudam a obra missionária. Mas Deus muitas vezes conta com aquela pessoa que cata uma latinha na rua. Deus conta com aquelas pessoas que catam um papelão na rua. Deus conta com aquelas pessoas mais humildes que está para fazer a obra do Senhor. A gente vê quando Jesus estava ali no templo observando. Você imagina se toda a igreja soubesse, visse que Jesus estava sentado aqui observando a cada um que estava lançando na salva na hora da oferta. E Jesus estava ali somente observando, olhando quem era que ia dar ali. E de repente todo mundo olhava para os grandes que estavam ofertando. Mas de repente uma viúva deu o que ela tinha na obra do Senhor. Então Deus conta com esses que só tem aquilo para doar para a obra do Senhor. Deus só tinha um filho e esse filho se chamava Jesus Cristo. E ele fez uma chamada lá no céu: a quem que eu posso enviar lá para salvar a humanidade? A humanidade está destituída, ninguém tem direito de entrar aqui. De repente se apresenta quem? Jesus Cristo, o único filho que ele tinha. E Deus deu o único que ele tinha para morrer, para fazer a missão na face da terra, para nos salvar. E ele estendeu a sua mão, enviando o seu filho, protegeu o seu filho. Pela única coisa, eu estava com o tema de uma mensagem que eu ia pregar nesta noite: Deus tira sarro da cara de Satanás. Porque Deus pega as coisas humildes e fala: Satanás, você não pode nem com as coisas pequenas que eu tenho sobre a face da terra. Eu pego os humildes e o abençoo toda a raça humana. Eu pego aquele que não são e faço o que é. Jesus pegou e foi lá para 40 dias, sofreu fome, ali jejuou. Quando ele estava entregue aos 40 dias, vai Satanás lá e quer tirar uma de Jesus. Mas perdeu de cara, porque foi um enviado de Deus. Quantas vezes muitos dizem que o missionário, ele está um vagabundo, o missionário está lá derrotado, o missionário só foi porque é preguiçoso, não tem coragem de trabalhar. Outro diz tantas coisas do missionário, mas Deus pega esse, levanta para ganhar uma sociedade, levanta para ganhar uma cidade, levanta para ganhar um país. É assim que Deus faz com os pequenos. Deus pega os humildes, levanta e coloca lá para fazer a obra do Senhor. Deus pegou seu único filho. O diabo, que era o guardião aqui, falou: esse não vai dar para nada. Mas foi derrotado lá no Calvário, nos chamando a nós para esta grande salvação. E fazendo nós de filho, não filho dotado, mas um legítimo filho, criado nele, formado nele, e colocou nós como filho para fazer a obra missionária na face da terra. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus te chamou para fazer a obra missionária. Ele incumbiu a você para fazer a obra missionária. Não foi simplesmente você para participar das bênçãos aqui. Ele te fez um chamado um dia para você. Aleluia. E ele diz em Marcos 16, capítulo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quantas criaturas você pregou neste dia? Quantas pessoas você chamou para estar nesse culto, para aceitar a Jesus nesta noite? O que você fez? Você visitou alguém no hospital nesse dia? Você falou para alguém desse Jesus que te chamou? E ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Será que seu vizinho ouviu um louvor teu? Um vizinho ouviu uma palavra tua? Um vizinho olhou para você e pôde te espelhar neste dia? O vizinho pôde ouvir um som, talvez baixinho, não para perturbar o vizinho, mas aquele som suave, aquele louvor para Deus.
Ou ouviu talvez ali alguém jogando um futebol na televisão? Qual foi a maneira de nós evangelizar nesta tarde desse dia os nossos vizinhos? E a palavra do Senhor: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele continua, ele não para isso. São João 3:3 diz: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E nós sabemos disso, irmão, nós temos certeza disso. Mas alguém que está nesta droga na sua veia, ele não sabe disso. Há muitas vezes o nosso vizinho, ele não sabe se ele nascer de novo. Se ele não nascer de novo, ele não vai entrar no reino do céu. E nesta hora existem muitas e muitas pessoas estão morrendo. E nós somos culpados, nós não queremos ir, nós não queremos ajudar quem ir, nós não contribuímos para aquele que vai, e nós criticamos. Hoje, irmão, é dia, culto de missão, dia de nós conscientizar o que é a obra missionária. Você vai ver, irmão, aqueles que não gostam de contribuir com a obra missionária, você vai ver o dia que Deus dá um chamado para você, e aí o seu coração não vai aguentar tudo que você faz, não dá mais certo, e você em todo lugar não está bom, e você vai ter que ir, você vai ter que enfrentar lá a obra missionária, e você vai ver como é duro. Porque Deus é assim, Ele chama, e quando chama, Ele não dá mais sossego para a pessoa. Só lembra, pastor, o dia que o senhor me chamou lá em casa, lá, falando para mim assumir aquela igreja? Daquele dia eu nunca mais tive sossego na minha vida. Foi o último dia, ainda que Deus me chamou lá no Roseira, me pegou lá na nave da igreja. Eu, como presbítero, queria sentar lá sem uniforme, sem nada. Falei assim: eu não quero que Deus mais fale comigo não. Tá bom, eu quero ficar no meu lugar, não quero fazer nada disso. O irmão desceu daqui, foi lá, me buscou, trouxe para um púlpito e disse: eis que eu tocarei naquilo que tu mais ama. Padeci um ano. Depois de um ano, pastor, 7 horas da manhã, eu em pé no portão, o pastor Joel chegando em casa. Quando ele chegou, o que eu falei para o senhor? Eu já sei, pastor, eu vou. É assim, irmão, a obra missionária. A obra missionária, você tem que ter um encontro real com o Senhor. Você tem que ter um encontro. Isaías, quando ele se viu nisso em Isaías capítulo 6, ele estava tão temente quando ele viu a glória do Senhor e o serafim dizendo: santo, santo. Ele diz: ai de mim que tem um lábios impuro. Quantas vezes você pensa que você não pode, mas ali o anjo chegou e tocou com uma brasa na boca. Ele diz: ó, pronto, acabou a tua iniquidade, já sumiu. E disse: ah, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Você pensa que você não tem esse chamado? Jesus te chamou o dia que você aceitou a Ele. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você tem um chamado, você é um missionário. Você não foi simplesmente aí chamado para ser crente, não. Você foi chamado para herdar o povo do céu, e o povo do céu trabalha para a obra do Senhor Jesus. Aleluia. Isso é um chamado, irmão, um chamado do céu para a nossa alma. É um chamado que o Senhor faz lá, quando nós aceitamos, lá do céu, Deus está clamando por nossas vidas. Mas muitas vezes, alguém não quer ver esse chamado, alguém não aceita esse chamado. E um deles teve um chamado no inferno. Se nós for ver, em Lucas capítulo 16, versículo 23, que dor que ele foi chamado. Veja aí, irmão, abra a Bíblia, 16 de Lucas. Que chamado difícil. E lá no versículo 23 ele grita: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E ele viu de longe Lázaro e Abraão no seu seio. E ele estava lá no inferno.
Aí no versículo 27 e 28, ele diz: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele lhe dê testemunho, a fim que ele não venha também para este lugar de atormento. Você imagina, irmão, uma pessoa no tormento, na aflição, e lembra que ele ainda tem os 5 irmãos na terra, e ele já está no inferno, e ele lá com uma chama ardendo para fazer a obra missionária, para tirar os irmãos para não ir para lá. E ele clama com grande voz, mas não tem mais jeito, está no inferno. Alguém nesta hora, irmão, que está no inferno, está querendo fazer missão no nosso lugar. Eles estão dizendo: se eu pudesse voltar lá na terra e falar para os meus irmãos, falar para o meu vizinho, falar para todo mundo, para que obedeça ao ID de Jesus. E nós estamos na face da terra, vivo até agora, e o que nós temos feito para a obra missionária? O que nós temos prestado para a obra missionária? Além disso, irmão, Deus garante que nós vamos abençoar a obra missionária, e Deus ainda vai nos abençoar 100 vezes mais daquilo que nós estamos fazendo. Isso é a obra missionária. É uma obra que pode comover a cada um de nossas vidas. No versículo 24, irmão, ele diz ainda: porque este meu filho, capítulo 16, irmão, aqui o vento mudou a página minha aqui. E clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe na água, e ponha o seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Irmão, será que você possa fazer um raciocínio de todos aqueles que já passaram perto de você, que hoje não está junto de você, e você, como crente, você podia ter dado uma palavra para ele, você não deu, e esse já dorme, já se foi? Mas não é tarde, você está vivo, você pode fazer a obra missionária. Deus te chamou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um chamado que Deus te fez. Esse é um convite de Deus para a sua alma. Porque, irmão, em Marcos capítulo 16, ele tem uma palavra que abrange todos os nossos corações, a nossa alma. O versículo 16, ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Irmão, você tem que crer, você tem que ser batizado nas águas. Jesus tem o de melhor para você. Deus te chama, você seja completo na presença de Deus, e de fazer a obra do Senhor, uma obra maravilhosa. Nós temos pouco tempo, irmão, para falar sobre isso, mas uma chamada do gentil, uma chamada muito grande, que a leitura da palavra do Senhor, que está em Romanos 14, capítulo 14. Eu estou dando uma corridinha aqui, irmão, porque eu tenho alguns testemunhos para falar para vós. Romanos capítulo 10, versículo 14.
Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não fores enviado? Como está escrito: conformosos aos pés dos que anuncia a paz, do que anuncia coisas boas. Irmão, como nós podemos chegar na Espanha, no Portugal, se nós não enviar? E como nós vamos enviar? Enviar quem para lá? Aqui acabou de falar uma jovem que ela está tentando se formar mais uma vez. E já está o projeto aí, viu, pastor Levi? Para a África. Ela tem sonho de ser missionária na África. Deus está levantando muitas vidas para fazer a obra de Deus enquanto há tempo, e antes que as portas se fechem. Mas, irmão, como o pastor vai enviar? Enviar, irmão, está falando de vida financeira. E depois, quando ainda alguém vai falar sobre finança na igreja, todo mundo pode falar: o pastor só gosta de dinheiro, só quer dinheiro. Mas como vai chegar lá se nós não abrir a nossa mão e nos abençoar, estar ali abençoando o nosso pastor? Irmão, eu tinha feito alguns planos para a obra missionária. O pastor bem conhece, nem sabe muitos planos que eu já tenho feito. Sexta-feira, irmão, quando saiu algum missionário querendo ir para, alguns anos atrás, para Ilha de Páscoa, eu comprei uma fita ainda, era fita, e eu disse para minha esposa: um dia eu vou colocar meus pés nesta ilha. Sexta-feira eu liguei para o nosso pastor, o pastor Cezino, e ele diz assim: meu filho, eu estou viajando, estou precisando de um companheiro. Eu falei: para onde tu vai? Ele disse: eu vou para a Ilha de Páscoa. E eu disse: eu estou indo. Ele falou: eu estou indo para a agência comprar a tua passagem. E eu estava sem dinheiro. Eu falei: meu Deus, como eu vou chegar lá? Eu não tenho, hoje eu estou, só Deus sabe. E aí ele correu lá, ligou dizendo que estava tentando comprar do Chile para a Ilha de Páscoa, e a passagem lá. E eu disse: só deixa Deus trabalhar, não quero nem saber, eu sei que eu tenho crédito no céu. E aí eu estava num lugar, a pessoa chegou com um pacote grande assim, entregou na minha mão. Eu disse: o que é isso? Ele disse: isso aqui é um presente para você. Presente? Que presente? Não, eu estou te dando 13 mil reais para você. Cheguei em casa 10 minutos depois: já comprei a tua passagem, depois você me paga. Mas eu tenho crédito no céu, irmão. Hoje Deus me fez isso para a minha alma. Dia 25, quinta-feira, estarei embarcando para a Ilha de Páscoa, porque o meu Deus é o meu afiador que está nas alturas. Jó 16 e 19. Porque o nosso Deus, irmão, é aquele que faz, aquele que lança a mão para abençoar a obra missionária, irmão. Deus faz tudo quanto Ele pede. Eu estava aqui nesse púlpito quando o irmão diz assim: irmão, e antes de você entregar a sua oferta para a obra missionária, você vai rasgar o pedacinho do seu envelope, marca o que você quer e depois você entrega. Eu, como não sou bobo, irmão, já marquei lá uma BMW prata, 4 portas, mecânica. Só que eu não sabia que BMW no ano que eu comprei a minha, não existe mecânica, só existe automática. Mas eu queria e quero uma mecânica. E antes da nossa festa de missão do ano passado, isso foi há 3 anos atrás, 2 meses antes, abro uma tela, estava lá: BMW prata, 4 portas, 325, mecânica.
Deus falou, levante e busque, é sua. Eu chamei meu irmão, liguei, fui lá. E ela está do outro lado da rua para os irmãos ver. Está ali, nem na tabela FIP não existe uma BMW mecânica, mas eu tenho uma, porque eu tenho crédito no céu. E você pode ter crédito no céu fazendo a obra missionária. O John que toca aí junto com os meninos, ele tinha uma perna curta. Os médicos diziam que ele ia ficar com a perna muito curta do que a outra, ele ia andar mancando. E eu disse, eu tenho crédito no céu. E os médicos diziam, você precisa de fralda ortopédica, você precisa disso para dar uma melhoradinha nele. Eu disse, eu sei que eu preciso. Eu não tinha dinheiro para comprar uma fralda ortopédica. Eu disse, mas Deus, eu darei uma fralda para a tua obra e tu cura meu filho. Deus disse, eu já estou curando meu filho. Pois na hora, irmão, a mão na minha cabeça e disse, quando tu chegares na tua casa, a mãe lembra, eu acho que o tempo que nós congregava junto na Vista Alegre, colocou a mão na minha cabeça e disse, quando tu entrares na tua casa, tu vai ter uma marca no teu filho, que eu fui lá, curei o teu filho. E quando eu cheguei na minha casa, olhei ele todinho, não vi nada. Que decepção. Voltei, cheguei na cozinha, contei tudo para a Cristina. Aí a Cristina disse, mas se Deus falou, tem. Fomos de novo para o quarto. Quando chegamos lá, o dedinho dele estava, quando a gente leva um risco na pele, que sai sangue, o dedinho dele inteirinho com um anelzinho riscado de sangue, porque o meu Deus marca até com sangue. E ele anda e está glorificando e tocando aqui na igreja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Tenha crédito no céu, seja um missionário fiel com o Senhor, e Deus vai fazer obras maravilhosas. Entra no ID de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É somente você entender o ID. Se você não pode ir, mas o seu dinheiro chega lá. Se você não pode ir, a sua oração chega lá. A tua oração. Mas tem muitos irmãos que dizem, pastor, a minha oferta chega assim, eu oro todo dia, mas está com o bolso cheio. E Deus também quer a sua oferta para a obra do Senhor Jesus. Eu não estou falando daquela oferta grande, irmão, é daquele centavo. Estou falando, irmão, quantas casas aqui, que amanhã, pela manhã, pastor Levi, vai sobrar 3, 4 pão, e ele vai secar e vai para o lixo. Veja, observa quantos pão que a sua família come. Vai sobrar 2 pão. Pega um desses, pega os 2, o dinheiro desses 2, joga num cofrinho ali e separa. E depois lança para a obra do Senhor, para a tesouraria. E você vai ver a diferença que vai fazer na sua casa. Eu estava ali, naquele canto ali, no meio da igreja. Eu disse, a festa das irmãs do ciclo de oração, porque eu amo a festa do ciclo de oração, pastor, não acha ruim quando eu fecho a congregação e venho na festa das irmãs, não, porque eu sou abençoado nas festas das irmãs. Eu fecho lá, pastor, e não é que o senhor fica bravo comigo, mas não tem jeito, eu quero vir. E eu estava ali, sabe? E eu falei, Jesus, eu voei. Falei, Jesus, eu preciso, irmão. Depois que os irmãos quiserem o raciocínio aí, da chamada gentil, eu não vou falar porque as horas já estão me mandando parar. Mas, se os irmãos verem a situação difícil, lá no Salmo 142, versículo 2, ele tem o Salmo 142, versículo 4. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Será que alguém não está falando isso agora? Olhei para aquelas crentalhadas, mas nenhum deles fez nada por mim. Simplesmente catava sua Bíblia, nunca me chamou para ir para a igreja. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Não deixe ninguém falar isso de você. Deixa isso para a próxima. E Mateus capítulo 14, versículo 24, 14, ele diz, quando for pregar o evangelho a todo mundo, quantos irmãos que gostaria que Jesus voltasse hoje? Todos nós, né, irmão? Se Jesus voltasse agora, então faça a missão.
quando o evangelho for pregado a todo mundo, aí vem o fim. Então basta de nós querer ver Jesus. E nós queremos ver Ele como Ele é. Então pregue. Não vou falar. Estava sentado ali, irmão, e eu disse: Jesus, eu estou morando em meio terreno, Jesus. Não cabe meus carros. E eu preciso de um terreno só, Deus. Tá bom, para mim construir uma casinha melhor. Só que, Deus, eu quero que tu me dá um terreno e eu darei uma oferta missionária. Aí, naquele canto ali, ó, no meio da igreja, Deus falou: como tu és incrédulo, tanto que eu tenho te abençoado, e tu pede mais uma prova? Eu disse: sim, Deus, agora eu já estou dando. Cheguei aqui no púlpito, entreguei para o agente missionário. Quando foi terça-feira, meu dinheiro só tinha para um terreno. Terça-feira, fechei o negócio dos 2 terrenos da minha casa, pastor. Aí minha mãe foi e comprou o outro do lado da minha casa e disse: ó, quando você tiver dinheiro, você me paga o outro. Deus me deu 3 terrenos juntos no mesma terça-feira, porque eu amei a obra missionária. Ame a obra missionária e você vai fazer diferença na sua vida. Só que a obra missionária, irmão, não é você pegar o dízimo na casa do Senhor e lançar na salva, dizendo que é a obra missionária. Isso aí não é seu, isso aí é de Deus. O dízimo não é teu, não te pertence. A obra missionária é daquilo que é seu, que você tem que fazer. E Deus me colocou ali, casinha ali, né, pastor? Sem contar o fundo ali, 399 metros quadrados. E agora Jesus mandou eu aumentar mais um pouco ainda. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. E esse que vos falo nesta noite, vocês me conhecem. Era um vendedor de laranja na beira da pista. E a segunda-feira era faxineiro da casa do Zacarias. Lavava ali para me comer, comprar o pão para me comer à noite. Mas amei a obra missionária e fez diferença em minha vida. Ame a obra missionária e vai fazer diferença na sua vida. Isso é só um pouquinho, irmão. Só alguma coisa. Quando nós fomos para a Argentina, levar o irmão Almir. Nosso irmão Almir, quando passou ainda, estava em Jaboticabal. Chegamos ali, vimos tudo aquilo, pregamos a palavra do Senhor na Argentina. E o ano passado, fazia 10 anos que eu não voltava naquele lugar. E de repente, passou a Marilda ali, passou o Túlio. Nós fomos ir almoçar num restaurante, mas mudou todo o projeto, né, pastor? Eu saindo, eu disse: pastor, eu preciso comer alface. Estou passando mal com tanta massa que a gente come aqui, eu preciso de alface. Mas alface na Argentina é complicado. E aí nós fomos almoçar numa casa. Quando entramos na casa, de repente a irmã começou a arrumar a mesa. E tinha as bacias de alface na mesa. Porque até isso Deus cuida de mim. E de repente o irmão começou a testemunhar o que Deus tinha feito na vida dele, através de um testemunho que o irmão que pregou ali, e que era de São Paulo, e que ele um dia gostaria de encontrar esse irmão para dar um abraço, porque Deus mudou a sua vida, porque ele entendeu. E ele disse: esse irmão mora em São Paulo. Segundo esse irmão falava, ele era um vendedor de laranja na beira da pista. E eu disse: irmão, eu estou de frente a você. Foi assim, pastor? Porque amamos a obra de Deus. Irmão, faça a obra de Deus enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. A velhice pode te tomar, o desemprego pode te tomar, mas se você for um missionário, Deus cuida da sua vida, Deus cuida dos seus. Aleluia. Pastor, felizmente, estou perdendo muita gente no Novo Horizonte. Estou até preocupado. O ano passado nós pregamos 1 ano de bênção na casa de Deus. Os irmãos que estavam empregados saíram, pastor, e montou seu próprio negócio, mudando para o Rio de Janeiro, Mato Grosso, com seus próprios negócios.
ganhando fortuna que eles estão ganhando agora, porque Deus abençoou o povo do Novo Horizonte, porque Deus, Ele é fiel, e Deus também, eu tenho certeza que está abençoando nesse lugar, porque você ama a obra missionária. Que Deus abençoe, irmão. Se eu fosse contar mais testemunho aqui, eu contaria muito mais. Fiz um desafio, irmão. Os irmãos que quisessem, eu acho que muitos dos irmãos estavam lá em agosto, na festa do nosso coral. Fiz um desafio que os irmãos pagariam o dízimo 3 meses. Os irmãos que não fosse abençoado, eu não estou falando espiritual, senão tem aquela desculpinha, espiritual eu estava. Não, eu falei financeiramente. O irmão que não fosse abençoado entre 3 meses, eu ia mandar o meu tesoureiro somar tudo quanto ele tinha dado no livro e devolveria o dobro para ele. Você sabe por quê? Eu só quero ver o meu povo abençoado. Seja assim, irmão, e você vai ver que você vai ser um canal de bênção. Nosso irmão, ele leu aqui que quando eles aprenderam a dizimar, a ofertar para a casa de Deus, houve uma abastança na casa de Deus. Você sabe por quê? Porque sobrava nas casas. E assim, irmão, vai começar a sobrar na sua casa, e Deus vai te abençoar de uma forma especial. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma tão especial. O ano passado, irmão, Deus me deu uma caminhoneta F1089 de presente. Não me custou nada. Você sabe por quê, irmão? Está lá em Jó, capítulo 29, né, no versículo... Deixa eu abrir aqui, irmão. Pastor, já estou terminando, pastor. Tenha só calma, só um pouquinho. Jó, capítulo 29, versículo 12 e 13. Ele diz assim, que até você ajuda os outros, a bênção do que vai perecendo venha sobre nós. Deus transfere os bens dos outros para o nosso nome. Se nós for ler Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, diz que ao homem incrédulo, ao homem por aí, Deus dá trabalho para que ele amontoe a riqueza e dá perante ele para nós. Então, Deus faz isso, faz que os outros amontoem muita riqueza e transfere para nosso irmão. Irmão, não estou pregando a prosperidade aqui, eu estou pregando o que é Bíblia, o que Deus nos ensina, o que Deus nos dá, a bênção completa para o nosso povo. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Eu já estou saindo, irmão, porque eu tenho um culto lá na congregação e estarei lá ainda ministrando. Maravilha, né, meus irmãos? Palavra de experiência de vida importante para nossas vidas, né? Porque quando nós ouvimos as bênçãos de Deus que os nossos irmãos alcançam, isso serve de motivação para nós também fazermos algo para a obra de Deus. O objetivo do nosso culto é adorarmos a Deus e nos conscientizarmos da necessidade de fazermos algo mais para Deus. Eu sei que os irmãos têm contribuído com missão, eu sei que os irmãos têm aberto o coração para fazer a obra de Deus. Irmão Bobani sempre me fala daquilo que os irmãos têm contribuído. Eu quero agradecer os irmãos, parabenizar os irmãos por esse amor, mas talvez exista alguns ainda que não se despertaram para contribuir na obra missionária, e que Deus nessa noite possa realmente ter tocado no teu coração também, meu querido irmão, minha querida irmã, para você fazer um pouquinho mais para Deus. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, e nós precisamos correr, porque o tempo do fim está próximo. Ninguém brinque, ninguém pense que Jesus vai demorar a voltar, não. Jesus vem em breve. Tudo nos mostra que Jesus vem em breve, e se você não fizer agora, então vai chegar tempo que talvez, como o irmão disse, você vai querer fazer e já não vai poder fazer mais. Talvez aí você vai sentir tristeza. Então hoje, faça um esforcinho e contribua na obra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus ajude. No início do culto eu perguntei se tinha alguém que não era crente, mas
pelo que eu vi, todos são crentes, né? Tem alguém que não é crente? Tem alguém que não serve ao Senhor ainda? Possa ter chegado durante o culto? Tem alguém? Porque nós vamos passar a palavra para o nosso pastor presidente, pastor Levi, e tem um casal da nossa igreja que está fazendo bodas de ouro, e o nosso pastor vai fazer aqui uma cerimônia e vai orar por esse casal, pela família. Então que Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Uma rápida cerimônia, e os irmãos têm toda a liberdade de fazer aquilo que já programado. Neste momento, fiquem à vontade. E Deus planejou um lindo encontro entre João e Ivandro. Vamos contar como tudo aconteceu. Esta data foi um dia muito especial, pois Ivandro conheceu João no mesmo dia que se batizou. A convidou para comer uma pizza. A partir deste dia começou a linda história. 2 anos depois, dia 20 de fevereiro de 1960, se uniram diante de Deus e testemunhas para formar um novo lar. Do fruto deste amor nasceu o primeiro filho do casal, que Deus recolheu para si com 2 anos. Logo após, Deus agraciou o casal com mais 6 filhos, sendo o primeiro Paulo Gonçalves Pires, hoje casado com Eliane, união que trouxe os 6 filhos: Ana Paula, Ana Cristina, Wagner, Wellington, Milena e Wesley. A segunda filha, Eliette Gonçalves Pires de Moura, casada hoje com Enéas, tendo 2 filhos, Paulinho e Patrícia, sendo Paulinho casada com Sueli e Patrícia casada com Edielson. A terceira filha, Hélida Gonçalves Pires de Freitas, casada com Milton. Os filhos do casal são Lucas e Hélida, sendo Hélida casada com Jeremias.